Pergunta 109 do Catecismo Maior, nosso Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 109. Nós já vimos a 108, vamos lembrar, nós estamos aprendendo sobre o segundo mandamento, e a pergunta 108 trata dos deveres exigidos. Significa dizer aquilo que o segundo mandamento ele ordena. O que nós devemos fazer? São os aspectos positivos. A partir de hoje, se Deus quiser, nós veremos os aspectos negativos deste mandamento. Isto é, aquilo que o mandamento proíbe, que nós não podemos fazer de acordo com este mandamento. E como você já deve ter observado aí na pergunta 109, a sua resposta ela é bastante longa. Na verdade, é uma característica dos nossos documentos, na verdade, especialmente do Catecismo Maior. Há uma, ainda que não seja exaustiva, ainda que não haja todas as questões são tratadas aqui, é claro que não é essa a intenção, foi essa a intenção, mas há um aprofundamento considerável quando se refere à exposição do Decálogo. E aqui é um exemplo disso. A pergunta 109 tem muita doutrina aqui importante que flui dessa raiz que é o segundo mandamento. Hoje a gente vai observar somente o início. Você pode olhar, botar seus olhos aí no texto do catecismo, quando começa assim: inventar, aconselhar, ordenar. Nós vamos até essa parte que fala sobre ainda o culto que Deus não ordena, isso sendo como proibido pela palavra de Deus. E eu tentarei ser mais breve. Por quê? Uma das razões, porque este assunto já foi, esse início que eu vou tratar agora, ele já foi abordado consideravelmente com relação aos deveres. E eu acredito que essa igreja ela já está bem consciente quanto ao princípio aqui. Não significa dizer que nós não voltaremos a isso, tanto é que eu farei isso agora. Também não significa dizer que eu não farei isso novamente no futuro, até de forma mais aprofundada. Tenho a intenção de fazer isso também, não tenha dúvida. Mas por agora, a minha intenção é ser mais sucinto nessa parte aqui da essência do mandamento. Mais em termos de recapitulação e firmando um pouco mais essa base aqui, para ficar, se é que não está, creio que sim, bem claro para você. Então veja, diz assim, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são inventar, aconselhar, ordenar, usar e aprovar de algum modo qualquer culto religioso não instituído pelo próprio Deus, além também de tolerar uma religião falsa. Deixa eu ler o comentário inicial que Johannes Gerhard dos Vos faz acerca do princípio sobre o culto divino. Ele diz assim, o princípio bíblico quanto ao culto divino é o de que a única forma correta e aceitável de se adorar a Deus é aquela determinada por Ele mesmo, que não pode ser modificada pelos homens. Abra sua Bíblia em Números capítulo 15, versículo 39. Números 15, versículo 39. Pode ler. E as normas estarão ali para que, vendo-as, os lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Essa é uma fala para os sacerdotes e o contexto, pode observar que é litúrgico, vem antes falas acerca do dia do Senhor, também antes disso acerca das ofertas. Você tem ali toda uma questão litúrgica relacionada a esse contexto.
Agora vá para Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12, o texto é um dos textos mais que mais falam claramente desse assunto da teologia do culto. Deuteronômio capítulo 12, e aí eu quero que você veja apenas os versículos 30 a 32. Do 30 ao 32. Guarda-te, que não te enlaces sem línguas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei. Você sabe o contexto? Eles estavam para entrar na Terra Prometida e vem a ordem. Na verdade, mais uma vez a ordem é dada, eles são lembrados disso. Vocês não prestarão culto segundo as nações, segundo os pagãos. Vocês não vão entrar, quando entrarem na Terra, vocês não vão copiar o modelo deles. Vocês não podem fazer isso. E Yahvé está dizendo isso ao seu povo. Vocês não podem pegar aquele modelo de culto e simplesmente adaptá-lo aqui, uma adoração a mim agora. Vamos servir a Yahvé, vamos adorar o Deus verdadeiro, mas com o modelo cultico das nações pagãs. Vocês não farão isso. Isso é proibido, isso é idolatria. Por quê, irmãos? Porque idolatria não é apenas adorar falsos deuses, é também adorar o Deus verdadeiro falsamente. Adorar o Deus verdadeiro falsamente passa por prestar um culto não ordenado por ele, o que inclui copiar um modelo pagão e apresentar a Yahvé. E aí nós temos muitos exemplos bíblicos disso. Deixa-me citar um outro aqui de cabeça para você. Êxodo capítulo 32. Eu preguei esse texto, acho que tem quase 2 anos já, se eu não estiver enganado, aqui em nossa igreja. Lá o contexto é o bezerro de ouro. O que o povo estava fazendo essencialmente? Exatamente a proibição de Deuteronômio capítulo 12. Eles forjaram um ídolo, um falso deus, uma imagem de escultura, e aquela imagem eles disseram: eis Yahvé, eis o Deus do pacto, aquele que nos tirou da terra do Egito. Foi este quem nos livrou. Então eles estavam adorando o Deus verdadeiro através de uma imagem, o que Deus proíbe. A gente ainda vai chegar lá, creio que já na próxima semana, se Deus quiser, nós veremos já essa questão de fazer imagens como algo proibido também no segundo mandamento, mas enfim, o meu ponto aqui, antes de entrar essa questão das imagens, a questão essencial relacionada aqui: prestar um culto que Deus não ordena. Deus proíbe ser adorado através de imagens. E pior ainda é a situação nesse caso, porque eles estavam pegando uma imagem de uma falsa divindade do Egito e atribuindo aquilo a Yahvé. Pense num outro texto também, numa outra situação que a Bíblia relata, ainda pensando no Antigo Testamento. Levítico capítulo 10. Esse texto é impressionante, meus irmãos. Impressionante. Inclusive, há um livro, e até recentemente depois de anos, eu li ele há muitos anos e eu consegui adquirir somente agora. Eu recomendo a leitura dele, enfaticamente. Quando você puder ler, adquire, por favor. Chamado Adoração Evangélica, em português. É de um puritano chamado Jeremiah Burroughs. Eu posso depois colocar o nome dele lá no grupo da igreja. Me lembre se eu esquecer. Jeremiah Burroughs. Ele escreveu um livro inteiro extraído da exposição de Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3. É um livro sobre a adoração. E nesse livro, aqui eu estou resumindo, né? O livro tem mais de 300 páginas. Ele vai abordar essa questão do princípio revelador do culto. E vai mostrar como ali Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes, eles descumpriram a ordenança de Deus quanto a isso, oferecendo a Deus, como diz o texto sagrado, fogo estranho. E o texto diz, irmãos, em Levítico 10, o que Deus não tinha ordenado. Deus não tinha
ordenado. Veja como o texto tem um peso muito grande aqui. Porque não apenas o texto está dizendo que eles estavam apresentando algo que era fruto de paganismo. Não, a ideia é que nem que Deus tinha proibido. Olha, Deus disse, não faça isso. E eles foram lá e fizeram. A ideia não é essa. A ideia é, Deus não tinha dito, faça isso. Deus não disse, faça isso. E eles foram lá e fizeram. Pastor, não entendi. Lembra do que ensina o princípio regulador do culto? Se não há um mandamento divino dizendo, faça tal coisa, a proibição está estabelecida. Então, se Deus não disse para oferecer aquele fogo, logo a não ordem de Deus, o silêncio de Deus quanto a isso é uma proibição. E fazer isso é pecado. Aqui você tem uma dimensão da profundidade, do alcance desse mandamento. O que Deus não tinha ordenado, eles fizeram. E assim foram fulminados, meus irmãos. Eles morreram. Eles morreram. O que mostra o zelo do Senhor Deus pelo seu culto. Há um outro relato bíblico também que nos choca. Texto também já preguei aqui em nossa igreja. Na verdade, eu preguei uma das passagens bíblicas que fala, porque são pelo menos duas. 2 Samuel capítulo 6, 1 Crônicas capítulo 13. Eu preguei em 1 Crônicas capítulo 13, também há alguns anos já, acho que uns 5 anos, por aí. Quando Davi está trazendo a arca de volta a Jerusalém. E aí, veja o quão interessante é isso, porque o que está acontecendo ali não é um culto propriamente dito. Não é um culto. Tanto é que essa é uma das formas de nós contra-argumentarmos àqueles que dizem assim, Davi dançou perante a arca, logo podemos dançar no culto solene. Não era um culto aquilo ali. A ideia ali é de um cortejo militar, de uma vitória militar. Essa seria a ideia, de um resgate, de algo que pertencia ao Senhor Deus, que Ele tinha dado ali ao seu povo, como símbolo da sua presença física no meio do seu povo, e eles voltam naquela alegria e festa por estarem trazendo novamente a arca. Mas veja, mesmo não sendo, só uma explicação breve aqui, quando Davi dança é quando a arca de fato chega a Jerusalém. O que eu vou contar agora, o episódio que aconteceu, foi antes disso, foi na primeira tentativa de trazer a arca. Pois bem, na primeira tentativa, a arca, houve uma situação em que a arca ela cai no chão, e aí, quando ela vai cair, na verdade, um homem chamado Uzá segura na arca para que ela não viesse a cair ao chão. E ele morre. E aí alguém pode dizer, porque realmente não podia tocar na arca, essa era a proibição. Mas tem algo mais profundo aqui por trás. Deus tinha dito como é que a arca deveria ser carregada. Eles tentam trazer a arca através de uma espécie de carroça ali, de carruagem ali. Sendo que a ordem de Deus era que os seus sacerdotes carregassem a arca nos seus ombros, através dos varais designados para isso. Então, a maneira pela qual eles estavam conduzindo a arca de Deus foi uma maneira não ordenada por Yahvé. O que isso tem a ver com adoração, pastor? Tudo. Ainda que não fosse um culto acontecendo ali, estavam carregando um elemento de culto da antiga aliança, ligado à adoração da antiga aliança, que era a arca. Perceba mais uma vez o zelo de Deus com relação à sua adoração, com relação às suas ordenanças, como Ele quer que as coisas sejam feitas como Ele mesmo ordena. E aí você tem outros exemplos. Vou parar por aqui apenas para poder ilustrar para você, deixar bem claro na sua mente como o Senhor é zeloso quanto a isso, e a Bíblia reitera várias vezes que o culto deve ser como Ele mesmo ordena. Bem, quais são as bases para isso, os fundamentos que nós enxergamos biblicamente para afirmarmos que o culto tem que ser como Deus ordena, ou colocando de outra maneira, por que tem que ser assim? Pelo menos duas razões a gente pode apresentar aqui. A primeira, porque Deus é
soberano. Deus é soberano. E uma vez que Deus é soberano, a sua soberania, o fato de ele ser soberano, isso implica que ele tem direito de exigir a adoração conforme lhe apraz. E nós, como seus súditos, como seus servos, temos o dever também, a obrigação de cumprirmos, nos submetermos às suas ordens. Percebe como a soberania de Deus, ela não apenas é atacada por arminianos, quando negam a soberania do Senhor na salvação, mas também é atacada por evangelicais e outros grupos, até mesmo em nosso meio, em nossas igrejas, quando o culto ao Senhor Deus ele é desprezado, ou ele é tratado de uma maneira como se pudesse ser modificado à torta direita. Sim, irmãos, essa doutrina da soberania de Deus, ela não é atacada somente quando alguém diz, o homem ele é salvo pelos seus méritos, ou então é salvação pela fé e obras, ou então, não é isso, é pela fé, mas é uma fé que foi prevista. Todos esses conceitos são heréticos, são contrários à palavra de Deus, são um ataque à soberania divina, não tenha dúvida. Mas também é um ataque à soberania divina quando alguém afirma que o culto pode ser feito de uma maneira que Deus não ordenou. Também é um ataque. É um ataque de numa outra área. A primeira, eu estou destacando a questão soteriológica, da doutrina da salvação. A segunda aqui tem a ver com a doutrina da adoração a Deus, com o culto. Quem rejeita isso, rejeita a soberania, o senhorio de Cristo sobre esta esfera, sobre esta área. E aí entenda a minha fala. Assim como tem graus de rejeição à soberania divina com relação à questão da salvação, também tem graus de rejeição com relação ao culto, à adoração a Deus. Um crente piedoso, alguém que teme a Deus, ele não vai abrir a boca, não se imagina que ele vai abrir a boca para dizer, Deus não é soberano sobre o culto, eu culto do jeito que eu quiser. Não vai. De forma geral, as pessoas vão dizer, não, o culto, eu vou fazer um culto que agrada ao Senhor e tudo mais. Então você tem distinções aqui que têm que ser feitas. Só que, essencialmente, toda vez que um elemento de culto que Deus ordenou não está presente no culto, ou seja, é removido ao que Deus ordenou. Exemplo prático. Deus ordena o cântico dos salmos. Os salmos têm que ser cantados. E uma igreja nunca canta um salmo sequer, se remove ao que Deus ordenou que fosse feito, é uma negação da soberania divina sobre o culto, ainda que inconsciente, não deliberada, mas é. Quando alguém troca um elemento de culto, troca o vinho da ceia por suco de uva, é uma demonstração, você muda um elemento e você está negando o senhorio de Cristo sobre o seu culto. E aí você pode imaginar coisas ainda mais graves. Então você tem que entender que há graus de diferença, sim, de gravidades, não tenha dúvida quanto a isso. Mas essencialmente é o mesmo pecado. Toda vez que o culto é feito de uma maneira, ainda que pontualmente, ainda que parcialmente, ainda que só um ponto do culto, uma parte do culto, naquela parte, Cristo não está sendo reconhecido como Senhor, como soberano sobre a sua adoração. É um ataque à soberania divina. Fique bem claro isso. Fique bem claro isso. Quando nós enfatizamos tanto isso, adorar a Deus como Ele ordenou, adorar a Deus como Ele ordenou, nós estamos dizendo, em outras palavras, meus irmãos, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, eu tenho que cumprir a sua vontade. Eu não tenho nenhum direito sobre isso, não tenho nenhum tipo de opinião a dar, de sugestão a dar ao Altíssimo. Ele sabe o que lhe agrada. Agora é impressionante como nós somos tão inclinados a isso, irmãos, com relação a nossas coisas. A gente tem todo um zelo, todo um cuidado para querer que as coisas sejam feitas conforme a nossa própria vontade em alguns aspectos das nossas vidas. Isso aqui tem que ser do jeito que eu quero. Na minha casa isso aqui tem que funcionar assim, e ok. Mas a gente não para pensar, meditar na seriedade que é isso com relação ao Senhor Deus. Ora, se você e eu, nós, réis mortais, pecadores, fazemos certas exigências, ainda que pontuais, em alguns aspectos das nossas vidas. Isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assim. Isso aqui eu não sei desse jeito.
quanto mais o Senhor soberano. Ele pode, ele assim deve agir, porque quando ele age assim, ele age em conformidade com a sua própria natureza. Quão petulante é aquele que acha que pode servir a Deus, adorar a Deus de uma forma que venha agradar ao Senhor, sem ser conforme Ele ordenou. Bem, há também uma segunda razão, um segundo porquê nós também devemos fazer o culto conforme Deus ordena. Porque a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é suficiente. Aqui nós temos o sola Escritura sendo aplicado à teologia do culto. Há um livro que eu também recomendo para os irmãos, chamado Sola Escritura e o Princípio Regulador do Culto, do reverendo Brian Shirtley. Eu li esse livro também já há alguns anos, já tenho também há algum tempo, esse eu já tenho há algum tempo, e eu recomendo enfaticamente, você precisa ler esse livro, Antes de eu ler esse livro, eu já tinha meus posicionamentos acerca da questão do culto, tudo, né? Inclusive lendo o próprio Brian em artigos. Mas esse livro, como é que eu posso dizer isso? Assim como o livro do Palmer Robertson sobre línguas e profecias, que ele fala que não tem mais nos dias de hoje, ele me deixou ainda ao quadrado, ao cubo, ao infinito fechado nessa posição. Porque nesse livro, falando da questão do culto, ele vai mostrar como a consistência leva você ser... Se você defende que a Bíblia é suficiente, você precisa consistentemente defender que ela é suficiente também para a adoração a Deus. Percebe? Eu acabei de pontuar que se você crê que Deus é soberano, isso significa dizer que Ele é soberano sobre tudo, sobre o culto também. Você age como um arminiano, pelo menos num outro aspecto, mas age como um arminiano quando nega a soberania no culto, a soberania de Deus. Pois bem, do mesmo jeito, quando alguém não faz o culto como Deus ordena, ele está negando a suficiência das Escrituras quanto ao culto. A semelhança de um pentecostal, de um carismático, de um continuista que afirma que em nossos dias há profecias, novas revelações e assim por diante, ele está negando nesse ponto a suficiência da palavra de Deus escrita. Do mesmo jeito, alguém que nega o princípio regulador do culto está negando a suficiência da revelação escrita. Negando. Porque toda vez que você faz um culto, repito, ainda que pontualmente, ainda que uma parte do culto, ainda que um elemento do culto, de uma forma que Deus não ordena, você está inserindo um pensamento que é seu. Usando a linguagem da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, seção 1, vai dizer que isso ou é, parafraseando, ou é uma invenção da mente humana, ou é uma sugestão de Satanás. Não tem para onde correr. Porque se não é de acordo com a Bíblia, ou você inventou isso, ou então o diabo soprou no seu ouvido. Ou as duas coisas, né? Veio ao seu pensamento porque o diabo soprou. Não tem uma outra situação, não. Não tem. Se não está de acordo com a Bíblia, está contra a Bíblia. Está contra a Bíblia. É negação da suficiência da palavra de Deus. A gente não costuma pensar sobre isso, irmãos. Essa é a grande verdade. Eu estou colocando em termos gerais aqui. A gente não costuma pensar sobre isso. Sobre as implicações que as doutrinas que nós protestantes professamos, elas possuem. É interessante, chegou o período da Reforma Protestante, final de outubro ali, e se fala sola isso, sola aquilo outro, tal. E aí você tem, nos dias de hoje, até mesmo evangelicais, e aí você vai ter batistas, pentecostais, fazendo culto da Reforma, e semana da Reforma, e não sei o que, os solas da Reforma, e alguém assim, mas pastor, isso não é bom? Bem, se você estiver pensando sobre o aspecto de que pode trazer uma influência e reformar a igreja, ok, eu entendo isso. O problema é que, na hora das vezes, fica como está. Não se leva o pensamento às últimas consequências.
os desdobramentos lógicos de você professar uma doutrina. Ora, se a Bíblia é suficiente, ela é suficiente para o quê? Eu tenho que me perguntar, para o quê? A Confissão de Fé vai dizer no capítulo 1, seção 6, que a Bíblia ela é suficiente para a salvação, fé e vida do homem. Salvação, fé e vida do homem, o que inclui as ordenanças de Deus quanto ao seu culto. Ao seu culto. Como é que eu vou fazer um culto, prestar um culto que Deus vai se agradar? A Bíblia vai me dizer, ela é suficiente para mim. Percebe? Ela não é suficiente, a Bíblia não tem finalidade de ser suficiente para ser aqui um manual de como é que eu vou ser operado, passar por um cirurgião. Não tem o fim disso, não tem. Mas para aquilo que Deus designou a sua palavra, ela é suficiente e Ele a designou para ser o seu manual de culto. Então ela é suficiente. Você não precisa de complemento algum. Não precisa. A Bíblia, ainda que você vai enxergar princípios aqui relacionados à ciência, ela não é também um manual de ciências. Extrapola o seu escopo. Pois bem, mas naquilo que Deus designou para ela ser suficiente, ela é suficiente. O que envolve a nossa adoração a Deus. Soberania divina e a autoridade das Sagradas Escrituras. Aqui eu quero enfatizar algo, além da suficiência, na verdade, anterior a ela. O que, pastor? A inspiração dela. Irmãos, a palavra de Deus, a própria Bíblia dá testemunho de si mesma e diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. E o contexto ali vai falar da sua suficiência. E é útil para... Ela é inspirada por Deus. Esse texto não pode ser comparado a qualquer outro texto. Nenhum documento escrito por homens, nenhuma autoridade conciliar, nenhuma autoridade civil ou eclesiástica, absolutamente ninguém, nenhum escrito pode ser comparado a este escrito aqui. De Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, a própria palavra de Deus. Então, se você tem um texto que tem a sua natureza é inspirada por Deus, nenhum outro texto se compara a esse texto. Nada se compara a ele. Como é que eu posso ousar colocar outra coisa ao lado desse texto, como tivesse igual autoridade, para regular como é que vai ser a adoração a Deus? A minha opinião, o que alguém praticou na história, simplesmente, meramente, um testemunho de alguém. Como é que eu posso igualar essas coisas? Isso é um ataque à autoridade e à suficiência da palavra de Deus escrita. É a Bíblia somente, com relação ao culto também. A Bíblia somente. Observe como um culto que é bíblico, o quão literalmente bíblico ele é. Ele começa com a Bíblia e ele termina com a Bíblia. O culto começa como? Com a santa convocação. O texto da palavra de Deus é que é lido. Deus fala, começa falando. E o culto é concluído com uma bênção solene, seja a bênção araônica ou a bênção apostólica, que são citações de quê? De textos bíblicos. O culto começa e termina com a palavra de Deus. E o culto é inteiramente permeado pela palavra de Deus. Ou cheio, ele está encharcado do que a palavra de Deus ensina. Seja os cânticos que entoamos, que são os próprios cânticos do Espírito Santo, os cânticos do Senhor. As orações que fazemos são em conformidade com a vontade do Senhor, com a sua palavra, em resposta à sua palavra. O que é lido de texto no culto solene são textos da palavra de Deus e a exposição da palavra, a pregação que flui do próprio texto, a explicação e a aplicação
bem como os sacramentos também, que são ordenados claramente na palavra e são administrados tendo a palavra da instituição sendo lida antes, e assim meditando, e assim eles sendo administrados conforme a própria ordenança de Cristo. Bíblia, estou falando só dos elementos ordinários. Bíblia, do começo ao fim, Bíblia, Deus falando, sua soberania sendo vista, o Senhor falando, do começo ao fim. E toda a resposta nossa, seja de cântico, de oração, é sempre alicerçado na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Bem, eu ainda queria pontuar nesse final, pelo menos aqui, mais duas coisas. Primeiro, com relação ao modo mais eficaz de fazer oposição e anular as corrupções no culto a Deus. Johannes Guerra dos Vossos também comenta sobre isso, ele diz assim, devemos, é claro, fazer oposição a todas as corrupções no culto a Deus, até onde permitir a nossa condição, quando se apresentarem oportunidades e quando as circunstâncias o exigirem. Lembra? Nós vimos sobre isso, acho que foi na semana passada, retrasada no caso, acerca de que todos nós temos responsabilidade quanto a isso, a de nós nos opormos ao culto falso, só que de acordo com a nossa vocação, de acordo com a nossa posição, lembram disso? Então, no caso de um pai de família, ele vai ter zelo e cuidado para que o falso culto não adentre a sua casa, o seu lar. Pensando no conselho de uma igreja, o conselho de uma igreja tem maiores responsabilidades, ele vai também se preocupar com relação a como é que vai ser o culto na igreja, começando principalmente pelo pastor, e pensando também nos governantes, no aspecto civil. Então, de acordo com cada vocação e posição do indivíduo, ele vai se opor ao culto falso. Eu também cheguei até a falar, exemplo, né? No meu caso, como pastor da igreja, eu não tenho a mesma responsabilidade com as demais igrejas do meu presbitério, do nosso presbitério, que eu tenho com a Betel. É diferente. Eu tenho algum nível de responsabilidade no sentido conciliar, por zelar, é claro, pela unidade, pela paz, pela harmonia doutrinária, inclusive, mas não é a mesma responsabilidade que eu tenho com a Betel. Há distinção quanto a isso. O responsável por escrever a liturgia da Betel e assim conduzi-la e zelar por ela sou eu. Mas eu não sou da primeira igreja de Calcaia, ou da igreja Caróis, ou da segunda igreja, ou enfim, estou sendo as igrejas do presbitério, tá, irmãos? Maranguape, assim por diante. Eu não sou responsável por cada uma dessas igrejas. Nesse sentido, há uma diferença quanto à oposição, como vai ser feita, eu lidar com isso. Não significa dizer que não possa existir falas num ambiente conciliar entre os ministros ali acerca de uma igreja que está se desviando de um ponto litúrgico importante. Claro que pode e cabe acontecer sim. Eu entrar com um documento, um outro pastor também, assim, um presbítero, enfim, e questionar, olha, tal igreja no presbitério está muito afastada da liturgia do culto, assim, isso pode acontecer, isso cabe. Estou dizendo que tem níveis de graus de responsabilidades quanto a cada área, a cada posição que nós estamos exercendo. Dá para entender isso que eu estou dizendo, né? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, por favor, me questionem a respeito. Pois bem, mas aqui ele vai comentar uma outra coisa que eu queria também salientar, é importantíssimo. Ele vai dizer assim, que por mais que seja importante que nós façamos oposição, nos coloquemos contra o falso culto, seja, enfim, no contexto familiar, na igreja, assim por diante, nós precisamos entender que há diferenças e que a gente precisa focar naquilo que é mais importante. Eu estou parafraseando o que ele está dizendo. Eu vou dar um exemplo prático, vai ficar mais claro. Eu chego para pastorear uma igreja e nessa igreja eles cantam várias músicas assim heréticas. Herética mesmo, música herética. Coisas horríveis, sabor de mel, essas coisas aí fora. Canto essas coisas no culto. Cheguei lá para pastorear essa igreja. Faz sentido, assim que eu cheguei nessa igreja, no domingo, salmodia exclusiva agora, irmãos? Não. Não. Por que não? Como é que eu vou ensinar sobre salmodia exclusiva no culto solene para uma igreja que não sabe nem o que é que tem que ser cantado no culto?
por uma igreja que não sabe, porque é uma igreja que canta esse tipo de música, que não sabe nem o que é o culto. Primeiro se forma a base, o alicerce, depois se constrói o edifício. Isso é um princípio importantíssimo, que se aplica não somente ao culto, a uma reforma litúrgica, mas a tudo em nossas vidas. Vocês estão ouvindo, vocês me conhecem muito bem quanto a isso, um defensor árduo da salmodia exclusiva. Mas eu jamais, pelo menos eu peço a Deus que jamais faça isso, forçaria uma igreja a cantar somente os salmos do dia para a noite, de uma hora para outra, sem passar um bom tempo ensinando sobre culto, de forma geral. Até um dia, se for possível, conseguir colocar em prática, pelo menos os salmos serem cantados no culto solene. Pelo menos isso. Eles serem incluídos no culto solene. É o mínimo que pode ser feito, pelo menos isso. Qual é o ponto aqui, pastor? Se eu estou querendo chegar. É que existem prioridades, irmãos. Prioridades. Então, se num culto você tem problemas mais graves numa área, você vai primeiro atacar os mais graves, reformar os mais graves, para depois ir mexendo nos outros, e assim reformando aos poucos uma igreja. Às vezes acontece de um pastor, um conselho não ter sabedoria e fazer mudanças abruptas, litúrgicas, e isso trazer consequências para a igreja. Não justifica um comportamento rebelde, desrespeitoso com o conselho, por causa disso. Mas dá para se entender a pessoa ficar perdida e questionando de uma forma até mais assim, incisiva, de quando isso não é feito o processo corretamente. A reforma tem que ser gradual. Eu concordo que algumas coisas têm que ser mais rápidas, mexidas, dependendo da situação. Exemplo, chegar numa igreja a pastorear, que Deus me livre disso, mas eu sei que tem aí fora, eu já vi, e tem um indivíduo que seja efeminado no grupo de louvor. Eu entendo, irmãos, que uma situação tem que ser resolvida rapidamente. Rapidamente. Estou nem falando sobre o fato de, porque o pastor é contra o grupo de louvor e acabar o grupo de louvor. Estou nem falando disso não, estou falando sobre o fato de alguém que é efeminado cantando na frente. Com todos os trejeitos. Ora, quem fala à frente às pessoas serve como modelo, como um padrão, irmãos. Aí você tem voz, forma de gesticular, de andar, de se vestir, o indivíduo cantando e conduzindo a igreja a cantar. Então, é um tipo de caso que eu entendo que seria mais rápido a forma de agir. Tem que mexer logo. Claro, ensinar a falar e tirar logo. Porque não tem condição. Então, tem que ver cada caso. Coisas que vão ser mais rápidas a reforma, ensinando sempre, é claro, com paciência. E outras que você vai ter que andar 2 milhas, vai ter que andar mais aí para conseguir fazer as reformas. E tem contextos que as reformas não vão ser também... Enfim, Deus, na sua soberania, pode não permitir que o pastor consiga fazer tantas reformas assim, ele possa passar menos tempo lá, enfim. Então, mas o fato é que ele, como um homem de Deus, fiel ao Senhor, tem que procurar sempre estar trilhando nesse caminho. Né? E em último lugar, e aqui nós encerramos de fato, o tolerar uma religião falsa. Tolerar uma religião falsa. Aqui é basicamente o princípio já ensinado sobre a questão de se opor ao falso culto. Só que de uma maneira mais abrangente acerca da questão religião. Ele explica dizendo o seguinte, o termo tolerar significa sancionar ou permitir aquilo que não é completamente aprovado. E aqui em cada esfera. Então, eu sou um pai de família, e como é que seria um exemplo de eu tolerar uma falsa religião na minha casa? Os meus filhos, ou um dos meus filhos, vão participar de uma seita debaixo da minha autoridade, do meu lar. Isso é pecado. Você quer ser testemunho de Jeová, você quer ser adventista, você quer ser papista, você vai ser longe da minha casa. Longe da minha casa. Enquanto você estiver na minha casa, aqui você serve ao Deus que eu sirvo. Você vai para a igreja que eu vou, você vai estar comigo onde eu estiver. Eu não quero. Então você vai pegar as suas coisas, você vai servir ao seu falso Deus longe de mim. Eu estou sendo sucinto na minha fala. É claro que isso envolve argumentação, oração, demonstração de amor, de paciência, é óbvio que sim. Estou falando que se a situação chegar numa circunstância de que, não pai, eu não vou, o que eu vou fazer é isso na minha vida. Pois, então você vai fazer longe de mim.
Eu não posso dizer com o argumento, que normalmente é esse o argumento, mas o meu filho vai ficar, minha filha vai ficar longe. O que é pior? O que é pior? Sabe, no caso, né? Ele servir a um falso Deus debaixo da sua autoridade ali, perto de você? Ou você demonstrar amor e zelo pelo seu Deus, primeiramente, pelas suas ordenanças, e depois pelos seus filhos? O problema é esse, irmãos, é porque a gente inverte as coisas. O meu filho, a minha filha, passa a ser o meu Deus, e eu não vou desagradá-lo. Eu prefiro desagradar Yahvé do que desagradar meu filho, minha filhinha. Não. Com todo o amor que eu tenho pelos meus 2 filhos, no meu caso. E eu peço a Deus que eu jamais faço por isso. Mas por questão de consciência e consistência, jamais eu quero me render com relação a esse ponto. Jamais. Lutar por eles até a morte, pela salvação deles, o que compete a mim fazer. Mas permitir adorar um falso Deus na minha casa, no meu lar, e no meu caso, pior ainda, né, como ministro do Evangelho, permitir que isso aconteça debaixo das minhas vistas? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Com relação ao culto na igreja, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Na verdade, membros da igreja, né? O conselho da igreja, pensando aqui no pastoreio do rebanho, permitir que membros se envolvam com o falso culto e não falar nada, não ter nenhuma admoestação. Ah, pastor, então quer dizer que já caberia disciplina? Depende do caso, sim, tem que ver cada situação. Cada situação. Tem, por exemplo, pode acontecer, pensando aqui numa circunstância bem pontual, um irmão acabou de se tornar membro aqui da nossa igreja, acabou de se tornar membro da nossa igreja, e ele mal foi ensinado, pelo menos assim, passa pelo discipulado, catecumenado, tudo, mas ele não tem a profundidade bíblica com relação a essa questão do culto, e ele acaba pontualmente participando de uma missa, de 7º dia de alguém da família dele. Esse caso, veja, avaliando essa situação, ele foi por ignorância, ele pecou, mas ir por ignorância é um pecado menos grave do que alguém que vai consciente, que já tem mais conhecimento daquele assunto. Então, nesse caso, caberia talvez uma admoestação, uma chamada, uma correção pela palavra mesmo, corrigindo o irmão, dizendo, não faça mais isso, por isso e tal. Depende da situação, pode caber o quê? Uma disciplina mais grave, enfim. Então tem que ver cada caso. Mas o fato é que o conselho não pode, nós uns com os outros, os membros da igreja, tá? Vocês uns com os outros, mas começando pelo conselho da igreja, não pode tolerar a prática de uma falsa religião, de um falso culto em nosso meio. Não podemos. Nos aconselhando, nos admoestando, orientando uns aos outros, sendo paciência, é claro, mas sendo firmes com relação a isso. Muito firmes com relação a isso. E isso também se aplica à esfera do governo, que eu sempre menciono. Um dia, se Deus me permitir, ainda aprofundo. Mas eu creio da mesma maneira. Um Estado à luz da palavra de Deus, um governo civil, à luz da palavra de Deus, não deve tolerar a falsa religião. Muito menos promovê-la, como é o caso do nosso país. O nosso país se afirma, né? Inclusive de maneira documental, é laico, mas na prática promove o falso culto. Na prática promove as falsas religiões. Sejam os políticos, de forma geral, seja a mídia, enfim, os artistas promovem a falsa religião. Há uma promoção do falso culto. O nome de Deus é blasfemado. E, enfim, outras coisas acontecem. Quando, na verdade, não deveria se tolerar a falsa religião num país. Por que isso, pastor? Porque Deus é soberano sobre a família, sobre a igreja e sobre todas as nações da terra. Logo, todas as esferas devem cultuar a Ele conforme Ele mesmo ordenou. E porque a sua palavra é suficiente para guiar a adoração familiar, para guiar a adoração eclesiástica da igreja em culto público e para guiar também a constituição de uma nação. A Deus seja a glória, meus irmãos, que nós venhamos a meditar nessas verdades e assim continuar aprendendo sobre isso. Próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós continuaremos vendo a próxima parte da pergunta 109 e realmente é sobre as imagens, assunto que eu já tratei aqui até mais de uma vez, mas eu vou voltar a ele uma vez que o catecismo faz isso, e eu peço que você esteja presente novamente e possa escutar atentamente, para a gente ver biblicamente, por que é que nós nos opomos ao ato de fazer imagens de qualquer uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade.
Não apenas a se curvar, mas a fazer a imagem. Por que a gente não pode fazer isso com nossos filhos? Por que eles não podem aprender de forma de dar? Por quê? Qual a razão? Venham para a gente poder ouvir sobre isso, sobre a palavra de Deus e aprendermos novamente.